Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Olá, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus amados, o tema que eu quero compartilhar trata sobre a autoridade das Escrituras, sobre a autoridade da igreja. E para embasar esse estudo, eu gostaria que, se vocês estiverem com Bíblia em suas mãos, possam abrir no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que nos diz assim. 5,39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. E o outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo, ele falando ao jovem pastor Timóteo, ele fala: prega a palavra, insiste a tempo, fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Meus amados, por que desse tema? Porque nós pretendemos falar sobre essa temática, a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Por quê? Queremos entender, a princípio, que toda a autoridade que a igreja exerce, ela emana das Sagradas Escrituras e nunca ao contrário. Então, você observa que muitas vezes nós colocamos a placa da nossa igreja como instituição como acima de tudo, como se ela fosse a autoridade suprema, quando na verdade não é. A autoridade suprema é a palavra de Deus. Então perceba que a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Então, toda a autoridade que a igreja tem para tratar com seus membros e também para tratar com o pecador, vem da palavra de Deus. Então, não há outro método. Tomando como um princípio, como uma base teológica de estudo, nós utilizamos a Confissão de Fé do Westminster, que ela trata sobre a autoridade das Escrituras. Ela diz assim, queridos: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que dá a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica aos nossos corações. E aí, fazendo uma síntese dessa informação, desse artigo da Confissão de Fé do Westminster, nós podemos primeiramente observar que a igreja ela incita e move seus membros ao estudo das Escrituras, mas sua fala obrigatoriamente dela procede ou nela se apoia. Ou seja, o que é que a igreja faz? A igreja ela vai orientar os seus membros, o seu rebanho, a se voltar, a se debruçar na palavra de Deus. Ou seja, por que a igreja vai incitar o estudo da Bíblia? De onde ela tira isso? Da própria palavra. Uma outra coisa, queridos, que nós observamos é que não há maior excelência de conteúdo do que o das Escrituras. Eu posso, meus queridos, utilizar vários livros, como vocês podem ver aqui atrás de mim, como apenas uma ajuda para compreender, através de alguns colegas, alguns teólogos, a respeito das Escrituras. Posso utilizar essa Confissão de Fé do Westminster,
posso utilizar vários livros teológicos, mas eu não devo perder de vista que a única base, que a centralidade é apenas e somente a palavra de Deus. Então, meus amados, observamos também nessa síntese que os seus ensinos são eficazes, seu estilo é nobre, suas partes são harmônicas, não há contradição, porque quando nós observamos, amados, alguns ramos do evangelicalismo ou do neocristianismo ou do neoevangelicalismo que vemos hoje, eles vão tirar fatores, principalmente pelo neopentecostalismo. Ele vai mostrar, na verdade, uma verdade que não existe muitas vezes, que não emana das Escrituras Sagradas. Então observamos, amados, que as partes da palavra de Deus, elas são harmônicas, elas se harmonizam. Elas, na verdade, se entrelaçam. Ela não contradiz. Ela não se contradiz. Então, queridos, outra coisa que devemos observar é que o escopo das Escrituras é revelar a vontade de Deus aos homens e dar glória devida ao seu nome. Então, qual é o escopo das Escrituras? Qual é o escopo da palavra de Deus? Revelar a vontade de Deus ao homem, aos homens caídos. Ou seja, a humanidade ela precisa, de fato, conhecer e perceber e crer que existe um Deus. E como fazer isso, irmãos? Através da palavra de Deus. Através da Sagrada Escritura. Apenas isto. E somente isto. O pastor ele crê na autoridade da Escritura e passar essa crença para a sua igreja. Para que a igreja creia que a autoridade suprema ali, o que determina a pregação, é a Escritura. O pastor ele é vaso, ele vai ser usado para pregar aquilo que a Escritura manda que ele pregue. E aí vem um outro assunto que é muito relevante para o nosso conhecimento, é justamente a respeito da inspiração. Veja como nós muitas vezes dizemos, quando ouvimos uma pregação de algum pastor, e nós dizemos, nossa, como esse pastor ele está inspirado. Mas será que essa terminologia de dizer que o pastor está inspirado está correta? Não seria, na verdade, o ideal ele estar iluminado, ou seja, a iluminação dele, do Espírito Santo, vai buscar a palavra? Ou seja, ele vai pregar o que de fato já foi inspirado, o que já foi, na verdade, escrito. Então, meus amados, um outro fato que nós observamos ainda dentro deste contexto que nós estamos aqui explanando para os irmãos, é que as Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, ela revela o único meio de salvação. Ou seja, como é que o homem vai ter conhecimento da salvação? Como é que eu vou sair para evangelizar, sair para realizar as missões? Como é que o homem pecador ele chega ao conhecimento da verdade, amados? Como a própria palavra de Deus ela ensina, observamos aqui que o único meio que revela, o único meio de salvação ao homem perdido, que revela Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. O texto inicial que nós iniciamos aqui este vídeo, trata o próprio Jesus dizendo, olha, você erra porque não conhece a Escritura, porque ela, na verdade, testifica de mim. Ela fala de mim. Então, meus amados, um outro fator que nós observamos aqui é que sabemos que a Bíblia, que as Escrituras, ela é palavra de Deus. Como sabemos disto? Pelas evidentes virtudes textuais, pelo convencimento de sua mensagem e pelo testemunho interno do Espírito Santo, que age em nós por meio delas. Então, observe que como é que nós sabemos que a Bíblia, que a Escritura, ela é palavra de Deus? Então, a resposta é pelas evidentes virtudes, ou poder que ela demonstra através de seus textos, a sua autoridade divina para a nossa fé. Observamos, irmãos, que a Bíblia é para nós a suprema verdade. A Bíblia é para nós a suprema verdade e, consequente, a autoridade divina para a nossa fé confessional e nossa conduta cristã. Membro da igreja, o crente, o cristão, ele é cobrado a ter uma vida de testemunho, a ter uma vida prática, a ter uma conduta realmente que é plausível para a sociedade?
Porque a própria palavra de Deus exige isso, irmãos, e nós, servos do Senhor. E observamos, irmãos, ainda que em meio a tudo isto, através desta síntese que nós fizemos aqui do artigo da Confissão de Fé, e também tomando como base central, como base principal, a palavra de Deus nos textos que nós iniciamos, João 5:39 e 2 Timóteo 4:2. Então, texto base, na verdade, para mostrarmos que a Bíblia, ela é, na verdade, segura. Ela é, na verdade, queridos irmãos, a nossa única regra de fé e prática, por onde nós, servos de Deus, somos moldados. E em meio a essa síntese que nós fazemos, nós perguntamos aos amados, qual o papel da igreja? O papel da igreja é testemunhar a palavra de Deus. Lembramos que a igreja, ela não a cria, ela não a determina, ela não supera. Então veja, qual é o papel da igreja em meio a tudo isso, irmãos? Testemunhar o que já está escrito. Testemunhar o cânon sagrado. Então ela não cria o cânon, ela não determina o cânon, ela não supera o cânon. Então veja, meus amados, que tudo que nós fazemos, tudo que nós pregamos, vem da palavra de Deus. O que impulsionou, meus amados, por exemplo, a reforma protestante do século XVI? O que é reforma? Muitos crentes não conhecem o que é reforma, não sabem o que é reforma, não aceitam a reforma. Mas o que ela é? Ela, na verdade, irmãos, ela foi um retorno aos padrões bíblicos, uma exigência. Por quê, queridos? Porque a base da reforma não foi apenas um homem revoltado, como alguns historiadores, como alguns professores ensinam na escola que Lutero se revoltou contra a Igreja Católica. Não foi, irmãos. Não foi apenas um homem revoltado com o sistema cristão da época, mas percebamos que a reforma ela foi um retorno às Sagradas Escrituras. O que se observa, irmãos? Há chamada de atenção para que o homem, para que a igreja, para que o cristão, ele retorne aos padrões bíblicos, ele retorne à Sagrada Escritura, ou seja, à centralidade das Sagradas Escrituras. E que ela possa, sim, na verdade, a igreja, ela colocar as escrituras em seu devido lugar. Ou seja, qual o devido lugar das escrituras, irmãos? Ou seja, ela sendo autoridade bíblica, ou seja, autoridade na pregação, autoridade para que a igreja, na verdade, ela caminhe na sua conduta cristã neste mundo.